A nova ciência e os milagres. Nos últimos 300 anos, a visão científica do mundo assenta essencialmente nas leis de Isaac Newton, em que o universo se comporta mais ou menos como uma máquina perfeita, com leis muito bem definidas e com peças completamente separadas entre si que não têm qualquer correlação entre umas e outras. Portanto, aquilo que liga as diferentes peças do universo são forças muito bem conhecidas, muito bem estudadas. Baseado nesta ciência, facilmente se conseguem calcular as órbitas dos planetas, as estrelas, os movimentos todos do universo, com uma precisão muito, muito boa. Consegue-se calcular, enfim, toda a mecânica, toda a questão tecnológica relacionada com a mecânica, com a engenharia, com grande precisão. E, portanto, desde há 300 anos que toda a ciência é baseada nesta crença científica, mais uma crença do que outra coisa, de que estamos todos separados, que as coisas têm existência independentemente umas das outras e que há forças bem definidas entre elas. Uma outra crença científica que existe entre nós desde há cerca de 150 anos é o estudo de Charles Darwin, em que os indivíduos ou as populações só prosperam à custa de outros ou de outras. Portanto, eu ganho e tu perdes. Portanto, é uma luta constante pela existência e, portanto, este é, digamos, um dos princípios também da ciência. Uma outra verdade científica desde há muitos anos é que nós não temos qualquer influência mental na matéria, portanto a matéria funciona completamente à nossa volta, independentemente dos nossos pensamentos ou da nossa vontade, e que o resultado de qualquer experiência científica não depende do observador. Uma outra verdade em que se baseia toda a ciência é que a matéria caminha temporalmente no sentido da máxima desordem. E, portanto, esta é uma das leis da termodinâmica em que as coisas, uma vez expostas ao abandono, desorganizam-se e entram na máxima desordem. Esta verdade científica tem falhas e, portanto, por exemplo, uma das razões que teve na base enfim, da teoria da relatividade foi a descoberta de que a órbita de Mercúrio não se comportava exatamente de acordo com as leis que os outros planetas e, portanto, mais ou menos todo o universo conhecido da altura se comportava. E, portanto, foi as pesquisas à volta dos desvios da órbita de Mercúrio que levaram Einstein e outros a descobrir coisas, enfim, fora destes princípios, destes alicerces básicos da ciência mais antiga, mais ortodoxa. Algumas das questões que se colocaram e que ainda se colocam aos cientistas são mais ou menos estas. Porque pensamos, o que é a consciência? O que é afinal a consciência? Que, portanto, nós temos consciência de, digamos, das coisas que existem à nossa volta. O que é isso? Porque é que as células se organizam de uma certa forma? Por exemplo, qualquer ovo ou semente vai evoluindo por divisão celular até construir um ser vivo. E isto ainda hoje é um dos mistérios da ciência. O ADN não consegue explicar como é que colocando todos os tijolos numa obra, todos iguais, essa obra poderá evoluir para um arranha-céus ou para uma vivenda, dependendo, com certeza, de um projeto. Há de haver um projeto que, de algum modo, coordena a divisão celular até que ela se passe de um óvulo ou de um ovo para um ser vivo ou de uma semente para uma planta. Como é que no processo de divisão celular uma célula evolui para um cabelo, ou para um fígado, ou para um braço, ou para uma perna? Isto é uma das perguntas que a ciência ainda faz até hoje. Porque se regeneram ou degeneram as células, a regeneração e a degeneração são mistérios ainda da ciência, porque é com o osso quando, enfim, parte, depois cola, porque aqui há células que se vão, digamos, repor quando há falhas numa determinada, enfim, por acidente, alguma parte do organismo vivo é cortado, como é que o corpo sabe que tem que reproduzir células de forma a preencher aquele espaço? Porque é que degeneram? É outro mistério, portanto, que está na origem, por exemplo, do cancro.
como é que uma célula que toda a vida, enfim, funcionou bem, uma bela altura degenera e começa, digamos, a funcionar de uma maneira errada e a atrair para si um conjunto de outras células que vão, de algum modo, desencadear um tumor e, portanto, daí atrair outras células para a degeneração, até degenerar completamente um ser vivo. Como se sincroniza um cardume a um bando? Este é um outro segredo da ciência. Como é que milhares de pássaros a voar no céu conseguem fazer aquela dança sem se tocarem, sem entrarem em colapso, sem acidentes no fim? Ou como é que um cardume de peixes, com milhares ou milhões de peixes, não se tocam? E quem é que conduz aquela onda? Quem é que conduz aquele movimento? Portanto, são alguns dos segredos, enfim, este sincronismo de seres vivos é também um mistério, tal como, de algum modo, olhando para o ser vivo e para o corpo humano, passam-se coisas muito semelhantes no nosso corpo, de sincronismo entre partes do corpo, entre células do corpo, sincronismo instantâneo de certos movimentos que violam um pouco a lógica de que há, digamos, um cérebro a comandar tudo e, portanto, é enviado um sinal elétrico e que esse sinal elétrico pode desencadear. É impossível, de acordo com os cálculos que se fizeram, que isto funcione dessa maneira, tal como é impossível que um pássaro não toque noutro pássaro num bando de milhares de pássaros e que consiga, enfim, de acordo com as leis normais da física, não ter acidentes. Porque se organizam as galáxias de uma certa forma, este também é um mistério, portanto fizeram as contas todas desde o Big Bang e portanto fizeram todo o cálculo em computador, como é que as galáxias iriam evoluir só com a força da gravidade e evoluir e portanto ter os movimentos e a aparência que vemos hoje no universo, e não foi possível, só com a lei da gravidade tiveram que introduzir uma outra variável, que é a variável da antimatéria, para que de algum modo um modelo matemático funcione, um modelo de computador funcione, e portanto hoje os cientistas suspeitam que existem forças no universo que são responsáveis pelo seu equilíbrio, que eles provaram matematicamente que existem, mas que na realidade não sabem bem o que é. O que é a ecologia? Toda a gente fala em ecologia, em sistemas sustentáveis, em sistemas equilibrados, mas na realidade é muito difícil para a ciência entender o que é a ecologia. Um exemplo será a meteorologia, que é também um sistema ecológico, enfim, do clima, e como é que todo o sistema funciona. Portanto, é ainda muito complicado de calcular, são muitas variáveis e, portanto, nós conseguimos prever a meteorologia com alguns dias de antecedência, mas impossível prever o que se vai passar daqui a um ano relativamente ao tempo em qualquer zona da Terra. O que é intuição? Como é que nós, de algum modo, todos nós sabemos que prevemos que algo vai acontecer, não sabemos explicar, e como é que isto acontece? Especialmente as mulheres têm isto um pouco mais desenvolvido, todos sabemos isto, mas como é que isto, enfim, qual é a resposta da ciência para este tipo de questões? O que é o medo? O medo hoje é uma área de investigação da Fundação Champalimaud que realmente vai à procura de tentar descobrir cientificamente esta coisa que mais ou menos todos mais ou menos entendemos, tal como o amor, o que é o amor, como é que é definido o amor cientificamente, também é algo que não se consegue. A sedução e o vício são também outras áreas muito difíceis de definir pela ciência. A sedução, por exemplo, é um processo que se suspeita esteja na base da infecção viral das células, porque, como iremos ver mais à frente, um vírus é muito mais pequeno que uma célula, não é possível um vírus entrar numa célula do ponto de vista de ataque, e portanto, porque é muitas centenas ou milhares de vezes inferior, e portanto tem que haver um processo de sedução, o vírus seduz a célula e entra, e portanto o que é a sedução? É também, digamos, uma das dúvidas que se pode colocar à ciência. E finalmente, que influência tem a mente sobre a matéria? E a emoção sobre a matéria? E que influência tem a mente sobre o passado e sobre o futuro? Isto são questões que, de algum modo, se colocaram à ciência ortodoxa, que a ciência, de algum modo, sempre ignorou, mas que alguns cientistas mais ousados
decidiram pôr mãos à obra e investigar este tipo de questões e já iremos ver a que resultados é que chegaram um bocadinho mais à frente. Nos últimos 100 anos, muita coisa mudou na ciência. Os cientistas começaram a investigar o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, à procura de perceber, enfim, com a existência de microscópios, de telescópios, de ir à procura das componentes mais básicas da matéria. E ao entrarem nestas profundezas microscópicas ou infinitamente grandes macroscópicas da matéria, depararam-se com leis completamente inexplicáveis de acordo com, enfim, as leis mais sagradas ou mais antigas ou mais ortodoxas de Isaac Newton e Charles Darwin, como não é possível explicar os fenómenos observados de acordo com essas leis e, portanto, começaram a aparecer novas leis. Novas leis que contradizem e chocam muito com a verdade científica anterior e que ainda hoje, enfim, o que acontece ao fim de mais de 100 anos em que estas coisas já foram detectadas e estudadas cientificamente, a forma como a ciência tem de tratar estas coisas é dizer que há umas forças para o infinitamente pequeno e há umas forças para o infinitamente grande que não se aplicam à nossa vida do dia a dia e, portanto, está tudo bem. As coisas lá embaixo passam-se de uma maneira, lá em cima passam-se de outra, e portanto toda a nossa vida continua a girar à moda de Isaac Newton, portanto, como uma sucessão de eventos entre objetos que não têm nada a ver uns com os outros e que se correlacionam com forças muito bem definidas. Algumas dessas verdades científicas, já corroboradas e validadas por diferentes experiências ao longo destes 100 anos, são: uma coisa pode ser duas coisas. Um eletrão, um fotão, tem um comportamento, em algumas experiências, como uma partícula, noutras experiências, como uma onda. Portanto, como é que a mesma coisa pode ser duas coisas? É algo difícil de entender, enfim, por uma mente mais racional, mas que é uma verdade científica, que está, digamos, escrita nos livros da ciência desde há cerca de 100 anos. Uma coisa pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Isto também é algo que não se consegue entender, mas que já está provado cientificamente, que há uma coisa, nomeadamente as partículas atómicas, podem estar em vários locais ao mesmo tempo. Um eletrão, quando evolui de um determinado estado de energia para outro estado de energia, faz uma sondagem aos diferentes estados para onde ele pode ir e, portanto, durante algum tempo ele é como se estivesse em vários sítios ao mesmo tempo e, portanto, só depois é que vai para uma determinada, estabiliza numa determinada nível de energia, mas nesse intermédio ele esteve em vários sítios ao mesmo tempo, o que é algo estranho. A experiência também da dupla fenda também mostra que um eletrão passa em simultâneo nas duas fendas e depois tem uma interferência depois da fenda e comporta-se como uma onda. É algo que não se consegue muito bem entender do ponto de vista racional. Como é que uma coisa pode estar ligada a outra e comunicar instantaneamente, não importa a distância? Isto já foi comprovado cientificamente por diferentes experiências, em que duas partículas atómicas, pode ser um fotão ou um eletrão, afastados de distâncias enormes, não importa a distância, ao nós interferirmos com uma delas, a outra tem, digamos, uma resposta como se ela tivesse ligada à outra e, portanto, é como se eu estivesse a mexer na mesma partícula. Há até quem que advogue que na realidade é a mesma partícula que está em dois sítios ao mesmo tempo, porque quando eu estou a afetar uma, estou a afetar a outra em simultâneo, que é algo de muito difícil explicação pela mente racional ou pela ciência mais tradicional. O observador tem influência no resultado da experiência. Isto é algo que também que baralha completamente o nosso cérebro. Como é que uma experiência, se for observada, tem um comportamento e se não for observada, tem outro? Isto é algo muito difícil de entender, mas é uma verdade científica já comprovada várias vezes desde há cerca de 100 anos. A matéria é energia, a conhecida lei de Einstein, é igual a mc², portanto, diz-nos que
em qualquer massa, e o conceito de massa é algo muito estranho, que a ciência ainda não conseguiu explicar muito bem, mas na realidade nesta fórmula diz que massa é energia. Portanto, onde houver massa, essa massa tem uma correspondência com a energia. Portanto, a matéria, no fundo, é energia, e sabe-se hoje, enfim, através de experiências mais profundas sobre as partículas atómicas, que na realidade um eletrão não será propriamente uma partícula tipo bola de bilhar, mas será algo como uma energia oscilante que vai flutuando e que de algum modo dá a sensação de que existe ali matéria com massa, mas digamos é algo ainda muito difícil de explicar. A energia é descontínua, sabe-se também já há cerca de 100 anos que a energia quando aumenta ou quando diminui não aumenta continuamente e portanto há saltos de energia e esses saltos são descontínuos, portanto é assim que se consegue, por exemplo, através de espectrometria, de descobrir a composição química de alguns componentes, porque ao aquecer ou ao arrefecer uma determinada matéria, os eletrões vão saltando de níveis de energia e esses níveis de energia não são contínuos. Portanto, ao saltar de nível de energia, nós sabemos quais são, digamos, o tipo de átomos que estão naquela composição química e assim conseguimos saber quais são o tipo de elementos químicos que fazem parte de uma determinada pedaço de matéria. O espaço e tempo estão interligados, portanto, não se fala em espaço nem em tempo, e, portanto, isto é a lei da relatividade, fala-se numa unidade de espaço-tempo, e, portanto, em que o espaço e o tempo estão ligados e estão relacionados com a velocidade da luz, como é sabido na lei da relatividade. Sabe-se também que a maior parte do universo é espaço vazio, portanto, olhando para um átomo, sabe-se que, olhando para a massa do eletrão e do próton, e para o espaço que existe entre eles, sabemos que a massa dessas duas partículas é tão pequenina que, comparado com, digamos, a dimensão do átomo, é que na realidade o que se passa é que a maior parte do espaço da matéria é espaço vazio. Portanto, se entre um eletrão e um próton há uma infinidade de distância, e isso um está a girar à volta do outro, portanto, na realidade, aquele espaço é todo vazio. Há uma ordem que mantém a matéria no lugar, portanto, esta questão da antimatéria é algo que também já é uma verdade científica, portanto, só assim é que se consegue explicar que determinada matéria esteja naquele lugar, é porque há algo chamado antimatéria ou algo chamado campo do ponto zero, em que, digamos, esta ordem é mantida por estas forças que não se conhece bem a origem e que estão fora das forças da atração e repulsão conhecidas, enfim, como a gravidade ou como outras magnéticas, etc. Estas forças estão fora ainda do conhecimento da ciência, mas já se conhece matematicamente que, na realidade, há uma ordem que mantém a matéria no lugar. Sabe-se também que deve haver forte energia no vácuo. Há cálculos científicos que apontam para que 1 metro cúbico de espaço vazio, num metro cúbico de espaço vazio, há energia suficiente para fazer ferver todos os oceanos da Terra. Mais recentemente, há 30, 40 anos, uma série de cientistas de vanguarda, que muitos deles arriscam a sua carreira científica ao envolverem-se em experiências fora do âmbito, enfim, das ciências mais ortodoxas e, portanto, das matérias universitárias mais clássicas, ao fazer estas experiências eles arriscam-se porque descobrem coisas um bocadinho fora das leis conhecidas a serem, enfim, criticados e ridicularizados pelos seus pares, mas sabe-se hoje, através de muitas experiências científicas feitas com métodos científicos, que a mente e a emoção podem influenciar a matéria. Algumas dessas experiências, resumidamente, têm a ver com a possibilidade de uma máquina de alterar a geração de números aleatórios, portanto, constroem-se máquinas que geram números aleatórios através de processos científicos muito precisos. Sabe-se que a máquina produz o mesmo número de zeros e o mesmo número de uns,
durante um determinado período de tempo e, portanto, aquilo é aleatório e, portanto, é cara ou croa, vai saindo e, portanto, ao fim de muitas saídas, 50% é cara, 50% é croa. É assim que, digamos, a ciência tradicional define o aleatório e, digamos, a forma como a matéria se comporta, enfim, no sentido da aleatoriedade total. Portanto, quando temos uma máquina que gera números aleatórios, há experiências científicas comprovadas que, através da mente, da concentração, de uma série de outras coisas que foram testadas, é possível alterar esta geração de números aleatórios. É estranho como é que uma pessoa, ou como é que até um animal, etc., consegue alterar a geração de números aleatórios. Isto está comprovado cientificamente por muitas experiências e, portanto, isto põe em causa, digamos, aquelas leis mais ortodoxas de que, na realidade, a mente não afeta a matéria. A mente e a emoção, e portanto há aqui uma relação entre a mente e a emoção, podem afetar também a biologia. Portanto, há experiências comprovadas de que é possível fazer cura à distância. Enfim, isto já foi feito em muitas experiências, não vou entrar aqui em detalhe, mas que se comprova que é possível e, portanto, muita experiência já foi feita de que é possível fazer interferir no processo celular, no ADN e, portanto, em processos de cura, através da mente e da emoção. Também a sociologia, há experiências que comprovam que grupos de meditação organizados durante algum tempo conseguem diminuir a criminalidade de algumas cidades e, portanto, esses estudos já foram feitos várias vezes, são um pouco inexplicáveis, não são extremamente exatos, mas há, digamos, provas científicas de que há uma influência da mente e, portanto, na sociologia e no comportamento social. No nível mais básico, toda a matéria está interligada por um campo de energia. Portanto, esta é a conclusão de um dos livros que se chama O Campo. O nosso corpo, feito de átomos e moléculas, renova-se todo mais ou menos anualmente. Portanto, nós já sabemos que todo o nosso corpo, ao fim de cerca de um ano, todas as células são outras, todos os átomos são outros. Portanto, há uma renovação celular de todo o nosso corpo. Já se sabe que o vírus é milhares de vezes mais pequeno que uma célula. Não é possível haver um ataque do vírus, como as pessoas normalmente dizem, mas sim a célula permite que o vírus entre dentro de si para fazer os respectivos estragos. Sabe-se que o corpo emite luz, mais do que o corpo, todos os seres vivos emitem luz, e, portanto, estas experiências científicas de pesquisar que tipo de luz é que cada corpo emite e suspeita-se de que essa luz seja a nossa forma de comunicação com o tal campo do ponto zero, em que, portanto, a luz, como sabemos, a luz devidamente orientada pode ter, digamos, uma energia muito grande, como é o caso do laser, portanto, é uma luz que é otimizada e, portanto, suspeita-se que seja através da luz, acho que foi Fritz Popp, que fez uma experiência durante 30 anos em que através da luz é possível que o nosso corpo comunique com o campo do ponto zero. A nossa memória pode não estar no cérebro, esta é uma outra constatação da ciência mais recente, da nova ciência, tal como os nossos pensamentos podem não ser nossos. O cérebro pode ser apenas um transdutor que vai apanhando e sintonizando-se com determinadas frequências que existam, digamos, à volta de cada corpo. A água tem memória, também está comprovado cientificamente por muitos ensaios, por vários tipos de experiências, algumas muito bizarras, em que de algum modo se comprova que a água, com uma substância diluída na água, muito diluída milhares e milhares de vezes, a água ainda continua com essa memória e continua a ter a capacidade de fazer, digamos, determinada ação química sobre algo, apesar da substância estar muito diluída. Que temos capacidades de visão remota telepática, também muitas experiências foram feitas nesse sentido, e que o cérebro e até o coração pode conseguir ver antes dos olhos. Há experiências científicas que comprovam que o fenómeno da intuição, que antes de uma determinada coisa ocorrer, já há, digamos, sinais
elétricos no coração e no cérebro que indicam que o coração e o cérebro sabem que determinado evento vai acontecer. E, portanto, estas são as novidades da ciência que encaixam perfeitamente na obra do Curso em Milagres, e eu vou ler aqui algumas das lições que, enfim, vistas de um lado mais esotérico e, portanto, mais espiritual, acabam por refletir algumas destas verdades científicas que eu acabei de enunciar. Lição 3 diz: eu não compreendo coisa alguma do que vejo. É o caso enfim, da física quântica. A lição 14 diz: Deus não criou um mundo sem significado. A lição 32 diz: eu inventei o mundo que vejo. A lição 33 diz: existe um outro modo de olhar para o mundo, portanto, uma outra percepção de olhar para o mundo. A ciência também já diz isso. Eu sou a luz do mundo, isto encaixa muito bem de que o nosso corpo emite luz, e, portanto, eu sou a luz do mundo, isto encaixa naquela verdade científica. Eu não sou um corpo, eu sou livre, portanto, eu posso não ser um corpo, eu posso ser um espírito que, de algum modo, conduz a minha reprodução celular. A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje. Esta é a lição 275. A lição 328 diz: eu escolho o segundo lugar para ganhar o primeiro. Portanto, não a lógica da competição, mas a lógica da cooperação, que, portanto, viola as leis de Darwin. Lição 329: eu já escolhi aquilo que é a tua vontade e somos todos um só. O somos todos um só é, digamos, a verdade científica que o campo do ponto zero nos vem a dar. Porque, na realidade, se todos os seres vivos, todas as coisas, toda a matéria está ligada a um determinado campo, e que esse campo digamos, a ligação entre todas as coisas, na realidade estamos todos ligados de alguma maneira, e a ciência está a chegar a esta conclusão. E a lição 336. O perdão me permite saber que as mentes são unidas. Finalmente, a bibliografia. Muito deste trabalho foi baseado no livro do campo da Lynne McTaggart, A Ligação, que é o livro mais recente dela, que fala da intenção, do poder da intenção sobre a matéria. Afinal, o que sabemos nós, What the Bleep Do We Know? A Matriz Viva de Greg Becker, um vídeo que recomendo, muito, muito, muito importante, com muitos depoimentos científicos sobre isto que eu falei aqui. A Matriz Divina, de Greg Braden, e A Cura Quântica, de Deepak Chopra. Muito obrigado.